Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Seja bem-vindo a esse grupo de estudo. Nós estamos falando sobre os segredos da oração. E aqui vai o quinto segredo para a sua oração ser atendida. Nós já falamos 7 dos segredos. Domine, reine, confie, fale. Essa aula ficou maravilhosa. Fale pela fé. Gente, procura aí o quarto segredo e assista. Se você não assistiu ainda, se você já assistiu, assista de novo. E hoje nós vamos aprender o segredo, o quinto segredo: ore em línguas. Isso mesmo, nós vamos aprender a importância da oração em espírito. É isso que a gente vai falar hoje. Gente, deixa eu apresentar para vocês os nossos treinamentos bíblicos. Nós temos estudos gratuitos, tá? Que aqui em média 180 pessoas num grupo no WhatsApp. Talvez você esteja lá. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Eu me alegro saber que você tem anseio de aprender a palavra de Deus. E nós temos o curso Formação de Pregadores, que se encontra fechado, e a Escatologia Bíblica também se encontra fechado. Nesse curso aqui de formação de pregadores, nós aprendemos a estudar a Bíblia corretamente, a elaborar esboço bíblico, elaborar e fazer estudos também bíblico, esboço de pregação, estudo bíblico, aprender a como falar bem em público. Nós vamos aprender a oratória. Mas está fechado, tá, gente? O que está aberto é o quê? É a imersão nos segredos do reino. Esse treinamento é um treinamento de 12 horas de profundidade bíblica, onde a gente vai aprender os segredos da parábola de Jesus Cristo. Nós vamos aprender os segredos para vencer as crises e batalhas espirituais. São apenas 10 alunos. Se você se encontra num grupo no WhatsApp, pode falar comigo que a gente vai fazer de imediato a sua inscrição, ok? Vamos lá, gente, vamos lá sem perder tempo. Marcos 16, pega a tua Bíblia aí, marca esse versículo. O versículo é muito importante, gente. Marcos 16, último capítulo de Marcos, versículos 16 e 17. Jesus, ele morreu, ressuscitou e agora ele vai subir ao Pai. Antes de ele subir ao Pai, ele deixa umas palavras poderosas para a nossa vida. E ele diz assim: estes sinais acompanharão os que creem, somente quem crê. Porque tem gente que não crê, gente. Tem gente que não crê. E se você crê, amém. E se você não crê, amém também. O que a gente não pode, aliás, o que a gente tem que parar de fazer é criticar os que não crê. Jesus disse assim: quem não é comigo espalha. E Jesus está preocupado. Nós nos preocupamos e criticamos quem faz alguns desses sinais. Vamos ver aqui quais são os sinais. Em meu nome expulsarão demônios. Aí a igreja expulsa demônio, crê no exorcismo. Aí outras igrejas que não crê vai condenar. Quem és tu para julgar? Pare e pensa. Mateus 7, vai ler, meu irmão. Falarão novas línguas. Olha o outro sinal aqui, ó. Estes são os sinais que acompanharão aos que creem. Por que Jesus ele firmou aos que creem? Porque vai ter gente que não crê, vai ter algumas pessoas que não vão crer. E Jesus já deixou aqui escrito, porque tem gente que crê e tem gente que não crê. Quem crê, amém. Quem não crê, também amém. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Em nome de Jesus nós vamos falar novas línguas. E é isso que a gente vai falar aqui nessa aula. A gente vai aprender a importância de falar em outras línguas, ou falar na língua do Espírito. Isso é muito maravilhoso, gente. Porque tem gente que crê, tem gente que não crê. Mas vamos lá. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão o quê? Curados. Tem igreja, como eu falei, que não crê na cura. E critica quem crê. Eu creio na cura. E sei que Deus, ele nos colocou nessa terra para viver uma vida abundante em todas as áreas. Na área física, emocional, espiritual, na área financeira, em todas as áreas. Na área conjugal, familiar, vida abundante. E eu não posso ter vida abundante na área financeira somente e não ter vida abundante na minha vida física. Sempre viver doente. Não. Existe sim a cura.
E nós cremos nisso e sabemos que Deus deixou esses sinais apenas quem crê. E eu creio, e é isso que a gente vem falando aqui, justamente nessa série sobre a oração. Então, se você não assistiu a primeira aula, Desperte Seu Domínio, procura aí, vai lá e assiste, gente. Isso é muito importante para você continuar aqui no nosso vídeo, isso é muito importante. Gente, esse vídeo é maravilhoso. Então, quando você chegar no final, você volta e assiste de novo. Se para você fez sentido o que eu falei aqui, ou o que eu estou falando aqui, se fez sentido, compartilha com outras pessoas. Fica comigo até o final. Fica comigo até o final. A gente vai aprender a importância de falar em outras línguas. Lembre que Jesus ele diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Falar em línguas é uma questão de crer, de fé. Quando oro em língua, meu espírito ora. Então, toda vez que eu orar em língua, toda vez que uma pessoa ora em língua, o espírito dela ora. Então, às vezes, na Bíblia, você vai encontrar a passagem assim: orem em espírito. O que é que ele está falando? Para orar em línguas. Eu vou repetir. Então, toda vez que a gente encontrar na passagem, na Bíblia, dizendo assim, ó, ele orou em espírito, ou ore em espírito. Orar em espírito na Bíblia quer dizer que ora em línguas. Então, quando eu oro em línguas, meu espírito ora. Pois quem fala em língua não fala aos homens. Está vendo aqui? Mas a Deus. De fato, ninguém entende. Por quê? Porque é uma língua estranha. Isso quer dizer o quê? Que estranha para o nosso intelecto e para a nossa mente, mas não é estranha para o nosso espírito. Então, quando eu falo em língua, eu estou falando outro idioma, o idioma celestial. Em espírito, essa pessoa fala o quê? Mistérios. Por que mistério? Porque é segredo. E Paulo chega a dizer também o seguinte, que nós podemos orar para Deus dar a revelação. Às vezes eu posso orar em línguas e alguém que está lá entender. Eu posso orar em línguas e alguém que não seja nem cristão, Deus fazer entender. O problema é o seguinte, que as pessoas que falam em línguas, muitas igrejas, aí vem aqui a mitologia. Na verdade, a pessoa mistificou o falar em línguas, porque quem fala em língua é superior. Olha o que a igreja fez, coloca a pessoa superior aos outros. Ninguém é superior a ninguém, meu irmão. Deus, ele deu dom para todo mundo. Todos os dons. Paulo diz assim, buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Mas peça a Deus dons espirituais, dom de falar em outras línguas, porque quando eu oro em espírito, eu estou falando de línguas, eu estou falando de mistério. Isso você tem que orar para educar o seu espírito. Quando eu aprendo a orar em línguas, eu aprendo a educar o meu espírito. Lembre, eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. Corpo, alma e espírito. Quando eu falo em espírito, eu estou conectando o Espírito Santo ao meu espírito. E isso vai educar o meu espírito. Assim sendo, também vai educar a minha alma, educar as minhas emoções. Vai melhorar também as minhas emoções, porque a Bíblia também diz que quando eu oro em espírito, eu edifico a mim mesmo. Então a educação do reino começa de dentro para fora, vai começar a extrair os valores espirituais que estão lá dentro, o amor, a alegria, a abundância, a paz, a paciência, que já está tudo dentro do espírito, vai começar o quê? A brotar em mim. Por isso que eu tenho que exercitar isso, o falar em línguas. E gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Não tem que ser só na igreja, quando vem aquele vento. Às vezes a gente está lá na igreja e vem aquele vento, sopra e toda a casa fica cheia. As pessoas começam a falar em línguas. Você vê pessoas profetizando. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso e você se apega. Você quer ir mais para ser cheio de Deus, porque ser cheio de Deus é coisa boa. Quem já teve essa experiência sabe quanto bom é. Agora, eu quero dizer que você tem que aprender a levar esse vento para a sua casa. Na minha casa, sim. Então, você tem que orar em espírito também na sua casa, no seu quarto, quando você se criar o hábito também de orar em línguas, porque aquele vento começa a entrar na sua casa. Que coisa maravilhosa. Agora pense, imagine-se você na sua casa e o vento do Espírito chegando em ti, tomando toda a sua casa. Eu falo a sua casa e as pessoas sendo cheias de Deus.
Então, leve esse vento do Espírito para a sua casa. Como eu faço isso? Comece a orar e comece a falar em línguas e deixe que Deus opere um milagre na sua casa. E isso você tem que ser uma vida, isso você tem que fazer continuamente. Continuamente. Não é uma vez ou outra, não. Você tem que orar hoje, amanhã e depois em línguas. Ora e começa a falar em línguas. E Deus, Ele vai começando, você vai começando a se educar espiritualmente. A educação espiritual começa quando a gente coloca em prática. Então, a minha intenção aqui é fazer com que você coloque em prática na sua casa, no seu quarto, quando você estiver orando na cozinha, ou de repente quando você estiver assim sem fazer nada mesmo, em casa simplesmente assistindo e comece a falar em línguas. Está sozinho em casa? Melhor ainda. Se está com alguém, ora baixinho, vai para o banheiro. Sempre Deus nos dá uma estratégia. Pois se eu oro em línguas, meu espírito ora. Está vendo aqui? Então, toda vez que eu orar em línguas, eu estou orando em espírito. Olha aqui. Eu destaquei aqui, ó. Pois quando eu oro em língua, o meu espírito ora. Então, quando eu oro em línguas, eu estou orando em espírito. Mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque eu não entendo o que é que eu estou falando. Às vezes você está aqui, começa a orar em línguas, você está orando por um parente seu que está lá, no outro estado. Está entendendo? Às vezes você está orando pela nação, às vezes você pode estar orando pelo seu pastor, pela pastora, porque quando eu oro dentro do meu intelecto, eu vou direcionar para que eu tenho que orar. Exemplo, eu vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha vida, eu fico limitado à minha mente. Mas quando eu oro em espírito, eu estou orando que vai transcender a minha mente, os limites da minha mente. Então eu posso orar por coisa nessa terra que eu nem sei que existe. Eu posso orar por negócios que, se eu tivesse no meu natural, eu não oraria. Está entendendo a importância? Então, toda vez que você ora em espírito, você está transcendendo o limite da sua mente. Então, possa ser que você esteja orando pelo filho do pastor, pela filha do pastor ou pela pastora, sabe? Então, você pode estar na sua casa e começar a e começa a orar. Você não está entendendo o que é, mas o mistério que você está falando aqui, por que mistério? Mistério é segredo, significa segredo, aquilo que é oculto. Esse oculto que você está orando por lá, pela sua pastora que está em casa, ou por alguém, a pastora que está na casa dela, entendeu? Ou por alguém que esteja na sua casa. Então, não deixe de orar, ore, porque quando você ora, você transcende o limite da sua mente, do seu intelecto. Então, o que farei? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei em espírito. Tem gente que canta em espírito. Então, você não tem que só que orar, você tem que cantar também em espírito. Então, às vezes, você vai se pegar cantando em espírito. Em casa, isso é muito importante, principalmente vai edificar as suas emoções. Então cante em espírito, louve a Ele em espírito. Você pode não entender, mas Deus entende. Por que você não entende? Porque vai transcender os limites do seu intelecto. Isso que é maravilhoso, porque é uma coisa insignificante para o mundo. Pensa que está louco. O que é insignificante para esse mundo é poder de Deus para a nossa vida. Grave isso aí, anote isso aí. O que é insignificante para esse mundo é poder de Deus para a nossa vida. Falar em línguas pode ser insignificante para alguns, mas é poder de Deus para curar, para libertar, para edificar a sua vida, a sua casa. Então, eu vou orar com entendimento. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode orar assim: Pai, eu te peço que o Senhor abençoe. Abençoe a minha esposa, abençoe os meus filhos, faça, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Então você vai introduzir na sua oração, com o seu entendimento também, o falar em línguas. É isso que ele está falando. Cantando, pode cantar em espírito, mas também cantarei com entendimento. Isso é maravilhoso, gente. Então, quando eu oro em espírito, o meu espírito ora. Então, quando a gente vê a passagem na Bíblia, orar em espírito, a gente já sabe que significa orar em línguas. Da mesma forma, o espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então, quando eu oro em espírito, eu aprendo a orar. Eu não sei orar, não sei as palavras que eu vou dizer. Comece a orar em espírito.
Mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Ore a Deus para Ele te batizar com falar em línguas. Batizar com falar em línguas. Para que você possa aprender a língua dos céus. Fale. Comece a falar. Deus, ele é poderoso. Peça a Ele. Tudo que você pedir, Jesus disse, eu vos darei. Então peça a Ele. Pai, me dá esse dom de falar em línguas. Não tenho ainda, acho muito lindo. E comece a falar. Comece a falar no seu quarto, fechado. Comece. Às vezes você vai começar a bater na boca, você não vai entender. Comece e deixe o Espírito tomar. A gente tem que primeiro abrir a porta do nosso coração. Como? Falando. Você abre a porta do seu coração falando com a boca, com o coração eu creio, com a boca eu confesso. Mesmo se você não está entendendo, é isso mesmo, você não vai entender, mas vá e deixe que o Espírito tome conta. E quando você vê, o Espírito Santo já tomou conta de todo o seu ser. Da mesma forma, quando eu oro em Espírito e oro em língua, da mesma forma, quando eu oro em Espírito, eu estou aprendendo a orar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Então, olha, que se você não fala em línguas, esse é o momento de você buscar Ele. Quando você buscar esse dom, o dom de falar em línguas. Por quê? Porque quando você começa a orar em Espírito, você vai entender a intenção do Espírito e você vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Comece a falar em línguas, meu irmão. Quando eu oro em Espírito, eu edifico o meu ser. Eu já falei aqui, uma edificação para o meu ser. E quando a gente fala ser, a gente está falando do corpo, da alma e do espírito. Corpo, alma e espírito. Então começa de dentro para fora. A transformação, você pode aprender isso aqui em qualquer lugar. Na ciência, na filosofia, a transformação de uma pessoa começa de dentro para fora. De dentro. Do funil, lá para fora. Você tem que mudar primeiro o que está dentro, meu irmão. É o que está dentro que tem que ser mudado. Quando você transformar dentro, então vão começar a vir para fora. Por isso que Jesus disse que é pela fé, através da graça, nós somos salvos. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Porque se eu posso me gloriar nos meus atos, Deus me mudou. Não, a transformação começa de dentro, pela fé. Eu creio primeiro, você tem que crer. É pela fé. Essa é a obra que Ele quer que você faça. Creia nele, creia nele. É isso que eu preciso fazer. Amém? Se você crê em Cristo e crê nesse sinal de falar em línguas, esse é o momento. O que vai acontecer? Você vai começar a ser transformado. E a edificação, essa palavra edificação, é a mesma utilizada para erguer um edifício. Quanto maior o edifício, maior é o quê? Os seus alicerces. Quando eu oro em Espírito, eu estou fundamentando os meus alicerces. Quais são os alicerces do homem? O intelecto, alma, vontade. Isso, as emoções, isso é os alicerces do homem, que tem a ver com o coração, com a emoção. Então nós temos 3 principais alicerces: corpo, alma e espírito. Então vai edificar o seu corpo. Mas pare para pensar, o corpo é físico. Então vai começar de dentro para fora, vai começar a edificar o seu espírito. Romanos 8 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e a gente acredita que somos filho dele. Então, aí a gente entende, se eu sou filho, eu sou logo o quê? Herdeiro. O Espírito Santo, quando eu oro em língua, ele vai ajudar o meu espírito a ser educado. E você vai aprender o momento certo de orar, o momento certo de pedir, o momento certo de declarar, o momento certo de falar em línguas, o momento certo, você vai saber esse momento. E é isso que é bom. Porque quando você ora em espírito, vai edificar o seu espírito. Mas não para por aí. E o espírito do homem, a pessoa toma decisões. Você pode tomar decisões erradas e decisões certas. E o Espírito Santo pode ajudar o seu espírito a sempre tomar decisões certas. Você pode fazer escolhas no seu espírito. Se eu oro em línguas, eu falo em espírito, eu edifico o meu espírito, edifico a minha alma. Gente, quantas pessoas estão com a alma ferida agora? Quantas? Dentro da igreja, pastores, evangelistas, missionários, homens, mulheres, jovens,
estão com a mente, com as emoções feridas, a alma dolorida por alguma coisa que aconteceu, seja no presente momento ou no passado, na infância. Estão com a alma cortada. Jesus cura, mas ele deixou as chaves aqui. E a gente tem que aprender a usar as chaves. E falar em línguas é uma chave, meu querido, que você precisa pôr em prática. Porque quando eu oro em espírito, quando eu falo em línguas, eu estou edificando as minhas emoções. Eu estou educando o meu emocional. Para que eu possa estar firme. Porque uma casa, um alicerce, um edifício, ele precisa estar bem fundamentado para quando vier as tempestades, ele continue e a sua resiliência seja firme. A resiliência já é firme, quem é resiliente é firme. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Mas como é que eu faço? Comece agora mesmo. Comece. E quando você começar a orar em língua, o seu espírito vai tomar conta do seu espírito. O Espírito Santo vai começar a tomar conta do seu espírito, vai começar a tomar domínio das suas emoções, vai começar a edificar a sua alma. Quer ser edificado emocionalmente? Uma ferramenta boa é falar em línguas. Gente, eu aprendi uma coisa uma vez com um pastor que ele sempre faz isso e eu aprendi também. Toda vez que vem uma preocupação, quando começa a vir a sombra da preocupação, a primeira coisa que eu faço é sair e começar a orar na mesma hora. É certo. Eu começo a falar em línguas, andando para lá e para cá, começo a orar, e quando vê, o Espírito Santo começa a edificar e colocar as coisas no lugar de novo. E aí eu fico, respiro, levanto a mão e digo, Pai, obrigado porque o Senhor é comigo. Eu posso não ter entendido o que eu estava falando ali, mas o Espírito Santo me ajudou nas minhas fraquezas. Então, toda vez que você passar por um momento de fraqueza, esse é o momento certo de orar em línguas. Toda vez que você quiser tomar uma decisão, esse é o momento certo de orar em línguas. Às vezes, quando eu vou pregar em alguma conferência, eu estou nervoso, fazer alguma conferência, o que eu faço? Eu saio, vou dar uma caminhada matinal, 5, 6 horas da manhã, caminho. Vou dar no parque ou aqui na estrada, seja onde for, vou dar uma caminhada na praia, quem tem oportunidade, dá uma caminhada. Vá a um lugar que você fique só, de madrugada. Assim, falo de madrugada, 5 horas da manhã, está clareando. Você começa a andar ali sozinho e começa a falar em língua. E olha aquela natureza. E creia em Deus, a resposta vem. Eu faço isso, que Deus ele tem feito maravilhas comigo. Então, quem ora em línguas, fala em espírito. E quem fala em espírito, edifica a si mesmo. Edifica o nosso espírito, a nossa alma e o corpo. Porque quando você edifica o seu espírito, começa a injetar uma dose de emoções positivas para a sua alma. A sua alma vai responder no seu corpo. E quando você vê o seu corpo, começa a brilhar mais. Em vez de você ficar mais velho, você ficar mais novo, rejuvenescer a sua pele, o seu rosto. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Quando eu oro em espírito, eu fortaleço espiritualmente. Orem no espírito. Efésios 6,18. Em todas as ocasiões. Olha o que ele disse aqui. Orem no espírito. Orem em espírito, orem fala em línguas. Em todas as ocasiões. Ou seja, em tempo bom ou em tempo ruim. Sempre eu tenho que orar o quê? Em espírito. Gente, aqui é depois das armaduras. Aqui é o 7º segredo da armadura. Das armaduras espirituais para vencer batalhas espirituais. Tem 6, né? Agora tem mais um que é 7. Qual é a 7ª? É orar em espírito. Ore em espírito. Depois você lê lá Efésios 6, a partir do 10. Ore em espírito em todas as ocasiões. Independente da situação. Sempre esteja orando. Porque isso vai ajudar o quê? Fortalecer o seu espírito. Quando vier uma batalha, você esteja firme e forte. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento, persevere na oração por todos os santos. Também tem que orar sempre. É o que diz também Paulo, lá em Efésios capítulo 5. Não se embriaguei com vinho que leva à libertinagem. Por quê? Às vezes vinho para se alegrar.
Mas deixe ser cheio do Espírito Santo. Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Falando entre si em Salmos, tá vendo? Então, você vai, como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Eu vou ler Salmos, hinos, cânticos espirituais, aqui ó, cânticos espirituais, você fala em línguas, cantar espiritualmente, cantar em línguas, cantando, louvando todo o coração, dando graças constantemente ao Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que fazer, isso você faz na igreja. Você canta lá, lê o salmo, você ouve a palavra, você está cantando, você está louvando a Ele, você está falando em língua, canta aí, quando de repente, ó, você sente uma coisa tão boa, dá uma sensação de algo novo chegando, que essa é a promessa de Deus. Algo bom está chegando na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Cante em espírito, cante em línguas, fale, Deus é contigo, porque quando eu falo em espírito, eu estou me fortalecendo espiritualmente. Amém? Deus abençoe. Chegamos ao final dessa aula e o meu conselho, gente, é o seguinte: volte agora mesmo e assista de novo. Deus abençoe sua vida. Essa aula está maravilhosa. Volte e assista de novo. Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério.